Salve, salve, amigos da Caiobá FM, um programa especial para o Dia da Mulher. A gente vai conversar com uma mulher que é o seguinte: pivotou carreira, saiu de multinacional, abriu a própria empresa e a gente vai saber a vida dela toda a partir de agora. Obrigado por ter vindo, Rejane. Obrigada a você pelo convite. Olha o nome, Rejane Albuquerque de Oliveira, nome de gente rica, bem sucedida. Quando a gente gosta, né, começa assim. Rejane, você é de onde? Curitiba? Eu sou de Curitiba, natural de Curitiba. E como é que é? Curitibana, leite quente mesmo. Leite quente. Conta a tua vida. Você, criancinha, queria ser o que da vida? Olha, quando eu era criança, eu queria ser professora de educação física. Meus pais são professores, meu pai é natural do Rio de Janeiro, minha mãe é amazonense. Se encontraram em São Paulo, vieram morar em Curitiba. Meu pai era professor de biologia, minha mãe de geografia. E aí eu falei, bom, essa vida de estudante era muito próxima de mim. Eu falei, eu quero fazer carreira de professor, de alguma coisa, né? E aí quando eu me vi perto do vestibular, eu tomei a decisão de fazer tecnologia da informação. E naquele momento não era uma coisa muito próxima para as mulheres, né? E meu pai falou, não, isso não é para mulher. E eu falei, não pai, eu vou fazer e fiz. Essa é a minha primeira pergunta. Você e mais quantas mulheres na sala de aula? Nós éramos 40 alunos, nós éramos 15 mulheres, até que era um número grande. Número grande, eram 15 mulheres naquela época. Mas eram todas batalhadoras, a gente estudava à noite, eu trabalhava o dia inteiro. Meu pai... Eu trabalhava já na área. Já na área? Foi uma briga muito grande com meu pai. Meu pai, por ser professor, ele achava que eu teria que finalizar os meus estudos para iniciar a minha carreira, né? E informática na década de 90, início de 90, era muito novo, era um mercado muito desconhecido. A gente tinha aqueles disquetão, acho que as pessoas mais novas nem sabem o que era isso. Dá o né? Dá o Google. Muitos. E era kbytes, acho que tinha 100 e poucos kbytes. Era uma coisa absurda, né? A gente fazia... tinha que colocar 20 disquetes para caber um projeto, alguma coisa assim para mostrar para os professores, né? E meu pai falou, não, você não vai trabalhar. Eu falei, não, vou na luta, porque se eu terminar a faculdade sem trabalhar, sem estar no mercado, eu vou estar fora do mercado. Então fui pra batalha, era busão, trabalhava o dia inteiro e à noite faculdade. Tá, e aí eu tenho aqui no teu currículo, chique teu currículo, você trabalhou em grandes multinacionais como Denso. Você já foi da faculdade para uma multinacional ou foi crescendo? Não, eu fui crescendo. Eu fui primeiro para uma desenvolvedora de software. E aí eu trabalhei para alguns clientes de indústria automotiva. E aí... A Renault, né? Antes disso, como clientes, né? Era uma consultora desenvolvendo software para concessionária. E aí teve a oportunidade de eu passar por uma empresa que prestava serviço consultoria para grandes indústrias como a Denso. E aí fui trabalhar na Denso 4 anos e meio e dali eu migrei para a Renault. Então eu já comecei a parte de desenvolvimento de software muito focado na indústria automotiva, primeiramente. Hoje até há uma proposta indo para o Congresso, algo que já está na Constituição, sobre a diferença salarial entre homens e mulheres. Imagino que quando você começou nessa área que era extremamente masculina, essa diferença era ainda melhor. Houve progresso, imagino, mas ainda tão longe do ideal? Não, por incrível que pareça, da área, nas grandes indústrias, acho que já teve essa conscientização, principalmente as multinacionais, elas acabam tendo muita questão da meritocracia. E aí você precisa ralar. A diferença é que a mulher, ela tem outras atividades fora do trabalho, né? Então, a dupla jornada, quando ainda se cria família, filhos, aí se torna um pouco mais complicado criar estímulo para continuar estudando e tudo mais. Então, talvez a desigualdade esteja no tempo, que você precisa administrar muito mais, né? Comparado com os homens, mas a indústria hoje, principalmente as multinacionais, elas acabam criando um mecanismo de igualdade, né? Já em algumas outras áreas eu vejo ainda a disparidade, né? Existe ainda a disparidade, só que a gente já caminha
um mundo mais igualitário. Seria o chamado terceiro turno da mulher. Chega, vai fazer a janta, vai arrumar a casa, cuidar dos filhos, ver a lição de casa, é isso. E tá bonita pro marido. Tem mais essa. Tem mais Tem essa. a concorrência externa. Tá, vamos lá. Estamos aqui na multinacional, você migrou, entrou numa carreira essencialmente masculina. Na época, hoje eu acho que ela tá... A gente tem muito ainda é masculina, né? Vamos dizer assim que ainda é. Aqui na empresa, por exemplo, quando a gente abre um processo seletivo para a área, sei lá, são 7, 8 currículos masculinos para 2, 3 femininos. Então ainda há. Qual que é o maior desafio que você encontrou sendo mulher ao entrar nessa multinacional? Porque lá no começo, os teus colegas da multinacional eram homens. Qual foi o maior desafio? É justamente essa questão. Eu acho que... Eles se respeitavam? Respeitavam, eu acho que sim. Eu acho que a questão do respeito é muito como você se impõe. Eu acho que o respeito é criado de dentro para fora, né? Tipo, as pessoas vão te respeitar na medida que você também respeita o ambiente e também tem confiança sobre o teu trabalho, né? Mas a questão como você me perguntou, né? Qual que era... O que dificultou, vamos dizer assim, ser uma mulher ou estar dentro de um mundo mais masculino? Eu acho que é justamente a disponibilidade. Teve um momento da minha carreira que eu queria muito migrar para um país estrangeiro, ter uma experiência realmente, uma vivência da multinacional, aproveitando que está numa multinacional, viver em outro país. E aí a disponibilidade dos homens estava mais fácil do que para as mulheres. Então eu vejo que aí realmente existe uma desigualdade por conta justamente, você tem família, você vai ter essa questão familiar e que você fica muito dividido, né? Quando você você fica dividido, você não vai seguir a tua carreira internacional por conta de uma falta de disponibilidade. E já o homem, ele encontra mais um mecanismo mais fácil para seguir isso. Na verdade, o homem vai. Vai, né? Ele avisa em casa, foi promovido, vamos ter que se mudar. Quer ir junto? Formada em Tecnologia de Informação, pós-graduada em Gestão Empresarial e Gestão de Projetos, profissional com sólida carreira e experiência em gerenciamento de projetos e implementação de sistemas corporativos como SAP, gerenciamento de processos logísticos e atendimento a clientes, trabalhou em grandes multinacionais como Denso do Brasil, Toyota Group, Renault e Nissan, indústria automotiva, por 9 anos, e Kraft Mondelez, indústria americana de alimentos, por 15 anos. Eu deixo para dar o currículo depois para a gente ver que tem um ser humano. Porque você lê o currículo, um robô só estuda, não faz mais nada. É um ser humano. E aí, dentro disso aqui, como é que foi? Você se tornou mãe, continuou sendo profissional, esse desafio de ser mãe e se manter atualizada no mercado, é complicado? É muito complicado. É muito complicado. E a minha história ainda é um pouco mais complexa ainda, né? Porque eu sou mãe de coração. Meus filhos são, na verdade, meus enteados. Quando eu casei com meu marido, eles estavam na pré-adolescência. Aquela fase maravilhosa. E aí foi muito legal, assim, porque graças a Deus a gente tem um relacionamento muito forte. Eles são meus filhos, né? Eu os considero. Eu não tive filhos biológicos, mas eles são meus filhos. E eles me deram muito suporte nessa. Eles tinham muito orgulho dessa questão de ser empresário. Na época não era empresário, mas era meu marido um empresário e eu trabalhando em grandes indústrias. Então eles tinham muito orgulho disso e a gente acabou criando um mecanismo para que a gente conseguisse conviver com toda essa situação. Mas eles me davam muito suporte sobre isso, mas era difícil. Era chegar em casa e ter segunda, terceira jornada mesmo de trabalho. Não era fácil. E hoje eu me encontrei, eu tenho a parte de marketing, novos produtos está comigo. A gente desenvolveu um catálogo com marcas, multimarcas, né? E eu que estou desenvolvendo essa aplicação. Gente, o marketing está rolando. Ela trouxe produto aqui para a Nancy, que está nos acompanhando. A Nancy já vai virar cliente, vai ser legal. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Abraham Lincoln, frase tua, frase que você gosta bastante. Recado, conselho para a mulherada que está entrando agora, aquela adolescente, chegou agora na vida adulta, vai empreender e muitas vezes está enfrentando desafios como você enfrentou lá atrás. Conselho se dá. Olha, eu tive uma experiência muito enriquecedora, né? Quando eu casei com o Emerson e vendo a Brunelli, né?
eu conheci particularmente duas pessoas, duas colaboradoras que me ensinaram muito na Brunelli, né? E elas não têm grandes estudos, elas não tiveram grandes estudos, elas poderiam ter seguido a carreira delas, né? A vida dela como diarista, como empregada, mas elas optaram, né, por trabalhar numa empresa, se desenvolver, elas tinham aspirações maiores. Foi difícil para elas, porque elas também tiveram filhos e tudo mais, mas elas tiveram coragem, né, de ir à luta. Então hoje uma delas já tem uma carteira de clientes, de 500 clientes, né? Atende mais de 14 cidades, tem seu carro, tem sua casa, e aí ela, hoje, olhando para ela, não teve no começo estudo para isso, mas ela teve habilidade, teve força de vontade, coragem para seguir um sonho. Ela tinha um sonho de, né, ter a sua casa, ela tinha outras aspirações e ela seguiu. E a Jaqueline também, a nossa gerente hoje, ela tem muito conhecimento dos nossos negócios, tem muita habilidade, tem a parte de cliente, né, que ela atende muito bem. Então eu vejo assim, se você tem um sonho, siga. Se você tem um sonho, batalhe por ele. Eu acho que, e acredite em você, todo mundo tem habilidades, né, e você só precisa encontrar qual é a tua habilidade para que você possa brilhar, porque todo mundo é bom, em alguma coisa é bom, então você tem que entender aonde que você tem a possibilidade, a oportunidade, e mesmo que, eu vejo assim, né, eu tenho uma secretária do nosso lar que ela nos ajuda muito, e ela é muito especial, porque ela chega assim, faz um agrado, um doce, e o que ela faz? Ela, lá no YouTube, Rejane, aprendi a fazer uma organização diferente aqui nas roupas, na rouparia, tudo mais. Então ela traz alguma coisa sempre melhor. Olha, eu aprendi a fazer um produto diferenciado aqui, que vai trazer uma limpeza diferente. Então ela também está antenada, ela também vai lá, pesquisa. Então, em qualquer parte que você esteja trabalhando, o que você precisa é entender as suas habilidades e sempre buscar melhorar. Agora, para ficar difícil, porque senão não ia ter graça, tá? Chegou, você se encontrou a Rejane de 14 anos, está lá, cheia de sonhos, aspirações, se encontrou com ela. O que você vai falar para ela? Então, é entender qual é o seu sonho, né? O meu sonho naquela época era fazer uma faculdade de tecnologia de informação, rompendo barreiras de pai, familiar, até talvez o preconceito, de diferença entre homens e mulheres no mercado, mas é ir à luta e acreditar que você realmente pode ser diferente, que você pode fazer alguma coisa especial. É lutar pelos sonhos mesmo. Entrevista especial do Dia da Mulher aqui para Caiobá FM, chegando ao fim. Rejane, brigadão por ter aceito o nosso convite. E fique conosco nas nossas redes sociais, sempre tem novidade pintando aqui na Caiobá. Até a próxima. Até a próxima.